Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre as equações da circunferência, tá? Então vamos começar falando um pouquinho da definição, ok? A gente define uma circunferência como sendo o conjunto de todos os pontos do plano que estão a uma distância fixa de um ponto dado, tá? Esse ponto dado a gente chama de centro da circunferência e essa distância fixa a gente chama de raio, tá? Então, se eu tenho uma circunferência aqui no plano cartesiano, tá, galera? E eu tenho um ponto fixo, vamos chamar de C, esse ponto aqui, tá? Então, o nosso ponto C, que é o centro, vamos dizer que esse ponto C tem as coordenadas x, c e y, c, né? A coordenada x do centro e a coordenada y do centro, tá? E a gente tem uma distância R, tá? Se eu pegar desse centro aqui até qualquer ponto da minha circunferência, tá? Vamos por esse ponto aqui, tá? Um ponto qualquer que tem as coordenadas x e y, tá? Qualquer ponto aqui sobre a minha circunferência, a distância desse meu centro aqui a qualquer ponto aqui é sempre uma distância fixa chamada de raio, que a gente vai representar aqui por R, tá? E aí, a partir dessas informações aqui, dessa definição, a gente vai construir as equações da nossa circunferência, tá? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Vocês devem estar lembrados que há algumas aulas a gente construiu a formulazinha da distância entre dois pontos no plano, tá? E é o que a gente vai fazer. A gente vai calcular a distância desse ponto C aqui do centro, né, a qualquer ponto P da nossa circunferência, tá? Então, a formulazinha era mais ou menos o seguinte, tá? Ela dizia que a distância de um ponto A até um ponto B no plano cartesiano era igual a raiz quadrada, né? Da coordenada x do ponto A menos a coordenada x do ponto B, essa diferença aqui elevada ao quadrado, mais, tá? A coordenada y do ponto A menos a coordenada y do ponto B, essa diferença também elevada ao quadrado, e tudo isso aqui ficava dentro de uma raiz. Lembrem que essa formulazinha aqui derivou lá do teorema de Pitágoras, tá? Só que agora, galera, vejam bem, nesse momento aqui a gente vai estar calculando a distância desse ponto P aqui ao centro, tá? Então aqui eu vou ter essa distância de qualquer ponto da circunferência até o centro. Só que eu sei que essa distância, na real, ela é R, tá? Então eu vou ter assim, R igual, beleza? A raiz quadrada, né? E aqui vai ficar assim, x do ponto A. Vamos supor que o meu ponto A aqui seja o meu ponto P, que é qualquer ponto na minha circunferência. Então vai ficar só o x, né, desse ponto aí, menos o x do ponto B. Vamos dizer que o nosso ponto B é o nosso centro. Então vai ficar x menos a coordenada x do centro, tá? Pela formulazinha, então isso aqui é elevado ao quadrado, ok? Mais aqui vai ficar um y, né, de qualquer ponto ali, menos a coordenada y do centro, também elevada ao quadrado, tá? E tudo isso aqui dentro da raiz, certo, galera? E agora, para ficar um pouquinho mais elegante isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos elevar os dois lados dessa equação ao quadrado para não ficar com essa raiz aqui, tá? E aí vai ficar o seguinte, se eu olhar os dois lados da minha equaçãozinha aqui ao quadrado, tá? Eu vou ter o seguinte, aqui eu vou ter assim, R elevado ao quadrado, tá? Certo? E do lado de cá vai cancelar, o expoente vai cancelar a raiz. Então vai ficar o seguinte, R ao quadrado igual a, tá? Igual. Aqui vai ficar x menos o x do centro elevado ao quadrado, mais o y menos o y do centro, também elevado ao quadrado. Certo, galerinha? E já estaria terminado, tá? Só para ficar um pouquinho mais de acordo com o que a gente encontra nos livros,
Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse r ao quadrado aqui e vamos escrever ele do lado de cá, tá? Então eu vou pegar, se r ao quadrado é isso aqui, eu sei que isso aqui é r elevado ao quadrado. Eu posso apagar aqui, né? E eu tenho o que a gente chama de equação reduzida da circunferência, tá? Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha reduzida da circunferência, tá? O que diz essa equação? Que um x qualquer menos a coordenada x do centro da circunferência elevado ao quadrado, mais um y qualquer menos o y do centro da circunferência elevado ao quadrado é igual ao raio da circunferência elevado ao quadrado, tá? Isso é bem interessante porque eu posso escrever essa equação aqui apenas conhecendo as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Beleza, galera? Bom, vamos fazer um exemplo aqui agora. Beleza, galera? Então, eu quero escrever a equação reduzida dessa circunferência, tá? E é muito simples. O que eu tenho que fazer? Simplesmente eu vou pegar e vou usar a minha formulazinha padrão aqui para a equação reduzida. O que ela diz? Que eu pego um x qualquer, tá? Então vai ficar assim, x menos a coordenada x do meu centro, que no caso aqui é 3, então x menos 3, isso aqui elevado ao quadrado, mais um y menos a coordenada y do meu centro, que no caso é 5, também elevado ao quadrado, tá? E isso aqui tem que ser igual ao nosso raio elevado ao quadrado. No caso, o raio é 3, 3 elevado ao quadrado vai ser 9, tá? E essa aqui já é a nossa equação reduzida, tá? Então essa é a equação reduzida dessa circunferênciazinha aí que tem raio igual a 3 e o centro com as coordenadas 3 e x igual a 3 e y igual a 5. Beleza, galera? Então, tá pronto. Existe a equação geral da circunferência também, tá? A gente vai fazer ela aqui agora porque é bem simples, tá? Se você tem a equação reduzida de uma circunferência, para encontrar a equação geral, basta você desenvolver isso aqui e deixar ela igual a zero, tá? Então, vamos lá. Aqui ficaria assim, né? Desenvolver esse binômio aqui, então vai ficar x elevado ao quadrado, tá? O quadrado do primeiro, né? X ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então no caso aqui vai ficar menos 6x, tá? Mais o quadrado do segundo, que é 9, mais aqui vai ficar y ao quadrado, não 9, né? Y ao quadrado, menos 10y mais 25 igual a 9, tá? Então, essa aqui seria a primeira coisa que a gente faria, né? Abrir esses caras aqui, beleza? Esse 9, como eu quero deixar igual a zero, eu vou trazer ele para a esquerda. Ele está mais, ele vai vir para cá, menos. Então, eu já vou fazer assim, menos 9, isso aqui igual a zero, beleza? E agora eu vou dar uma agrupada aqui, fazer umas mágicazinhas aqui. Olhem que, beleza, aqui tem um 9 positivo, aqui tem um 9 negativo, já dá para cancelar, tá? E aí eu vou aproximar esses caras aqui. Eu vou deixar assim, x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, tá? Aproximei esses dois caras aqui, sobrou menos 6x, tá? Sobrou menos 10y, né? E o mais 25. Mais 25 igual a zero, beleza, galerinha? E essa aqui é a nossa equação geral da nossa circunferência, tá? Então, essa aqui é a equação geral da circunferência, tá? Então, equação geral, beleza, galera? Bom, sempre que a gente tem que encontrar uma equação geral, basta a gente sair da equação reduzida e abrir ali, beleza, galera? Bom, eu acho que para as primeiras equações reduzidas geral era isso, tá? A gente vai fazer na próxima aula o processo contrário, tá? Para sair da geral e voltar para a reduzida, mas aí
vai ser na próxima aula. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra. Até mais!